Paz do Senhor Jesus Cristo, hoje eu vim aqui trazer para vocês 5 atitudes nossas que nos afastam da presença do Senhor. Às vezes a gente ora tanto a Deus, a gente pede tantas coisas para o Senhor e parece que as respostas não vêm. Às vezes a gente também quer sentir a presença de Deus, parece que não sente Ele. Será que você não está tendo alguma atitude errada, fazendo algo que está te afastando de Deus, que não está te permitindo você ter acesso ao Senhor? E hoje eu vim aqui trazer essas 5 atitudes e que você possa identificar elas e tá levando para sua vida para que você possa consertar e se pôr mais na presença de Deus, sentir mais Ele, ter mais comunhão com o Senhor, né? Que é isso que Deus quer, que a gente tenha uma entrega verdadeira para Ele e tenha comunhão com o Senhor. Fica até o final desse vídeo, eu quero estar orando pela tua vida no final, e se você sentir no seu coração de estar compartilhando, compartilha com quantas massas de pessoas que você quiser, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, essa curtida, que o YouTube entende que o nosso vídeo está sendo bom, que a gente possa estar todo dia aqui na presença do Senhor, sabe, aprendendo mais de Deus, recebendo mais de Deus, né? Que é tão bom quando a nossa alma se alimenta do Senhor, né? Que é isso que a gente precisa. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar um versículo bíblico, né? Porque a gente tem que sempre começar pela Bíblia, né? Porque tudo que a gente faz de direção de Deus tem que estar sempre na Bíblia. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fica à vontade. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Provérbios 28:13 nos fala assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, o que Provérbios está nos falando, né? Que quando a gente erra e a gente encobre aquele nosso erro, a gente está pecando diante do Senhor. Aí vem o pecado não confessado. O que é o pecado não confessado? É escolher viver na prática de erros sem arrependimentos, cria uma barreira entre nós e a santidade de Deus, né? Então, é essa uma das barreiras que nos afasta da presença do Senhor, né? Quando a gente comete um erro e a gente não confessa a Deus aquele erro que a gente cometeu, né? Porque quando a gente erra e a gente peca, porque a gente é ser humano, a gente sempre vai errar e a gente sempre vai pecar. Mas quando a gente confessa ao Senhor, Senhor, eu pequei nisso, eu errei nisso e eu peço perdão ao Senhor, o Senhor ele nos perdoa e nos aproxima dele. Agora, o momento que você peca, sabe que fez algo de errado e que isso entristece o coração de Deus, você põe uma barreira entre você e Deus e não tem como Deus te abençoar, não tem como Deus estar na tua vida, sabe? Isso te distancia da presença do Senhor. Então, quando você pecar, sempre lembra, pede perdão para Deus, sabe? Se arrependa do teu erro, se arrependa do teu pecado, para que Deus possa te perdoar, porque quando nós se arrependemos dos nossos pecados e colocamos de coração de verdade para Deus e dizemos, Senhor, eu estou arrependida disso e eu não quero mais pecar, me perdoa, Senhor, pelo meu erro, o Senhor sempre vai nos perdoar. Mas só que tem uma coisa, a gente não pode permitir no mesmo erro depois, né? Não adianta a gente orar ao Senhor, a gente pedir perdão para Deus, né, pelo aquele pecado, pelo aquele erro que a gente cometeu, mas quando é amanhã ir lá cometer de novo, aí vai lá e ora de novo. Não, sabe? Assim daí não funciona. Tem que ser aquele erro verdadeiro, sabe? Que você se arrepende e que você tenha certeza, assim, que você não vai pecar mais e que aquilo traz consequências muito graves para sua vida, sabe? Um distanciamento de Deus, vai entristecer o coração do Senhor, sabe? Então, assim, você precisa ter esse discernimento de espírito, né? Errou, pecou, pede perdão para Deus, mas não cometa o mesmo erro. Se você estiver sempre cometendo o mesmo erro e querendo pedir perdão para Deus, Deus ele não vai te perdoar, porque não tá com o coração sincero e você errou, mas continua no erro, sabe? Então, assim, que você peça perdão para Deus, mas que não continue no mesmo erro, né? E que se você se identifica com esse pecado não confessado, coloca diante do Senhor, sabe, nesse momento, diz, Senhor, eu pequei sobre tal coisa e eu não quero mais pecar, Senhor, me perdoa pelo meu erro e minhas transgressões, e você vai ver, vai trazer até um alívio para sua alma, amém? Glória a Deus. Vamos para o próximo. Mateus 26:41 nos fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, assim, a falta de oração para parar de conversar com Deus resfria a amizade e deixa a nossa vida sem direção do Espírito Santo. Então, esse aqui é a segunda atitude que nos afasta da presença de Deus. A nossa vida tem que estar em constante oração com o Senhor. A gente tem que estar sempre buscando a Deus, a gente tem que estar sempre em oração, em vigilância. Por quê? Porque a nossa carne é fraca, sabe? Então, o momento que tu tá em oração, que tu tá buscando o Senhor, tu entra mais em espírito. Aí não tem como a carne falar mais alto. Então, o teu espírito fala mais alto. Quanto mais tu se alimentar do Espírito Santo, mais o Espírito vai falar por ti, vai habitar em ti. Agora, quanto menos tu orar, menos tu jejuar, menos tu buscar Deus, mais a tua carne vai falar. Daí tu vai viver pela carne, vai viver pelo erro, vai viver pelo pecado, né? E não é isso que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, né? Ele, quando a gente aceita Jesus, ele vem, ele nos transforma, né? Então é essa transformação que a gente precisa ter e manter, mas a gente só mantém ela através do Espírito Santo, né? Então, assim, a oração constante, vigilância em oração em todas as áreas da nossa vida, porque a oração ainda, além de nos abençoar, nos aproxima do Pai, né? Que isso é o que nos mantém, é a aproximação do Senhor, né? Porque a oração te leva a tu ter intimidade com o Senhor, te leva a ter mais busca, sabe? Então, é naquele momento de oração que você vai ter intimidade com o Senhor. Então, por isso que a gente tem que estar em constante oração. Porque se você orar menos, vai te afastar da presença de Deus, né? Que vai ser o segundo aqui que a gente tá falando, que é a falta de oração. Ela vai estar te afastando da presença de Deus e você não vai conseguir receber aquilo que Deus tem para ti, né? Porque é através da oração que a gente recebe, né? Eu já vi muita gente falar, perguntar, né? Por que a gente tem que orar se Deus sabe o que a gente precisa? Sim, Deus sabe que a gente precisa antes mesmo a gente pedir, porque Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos, né? Ele conhece o desejo do nosso coração, Ele conhece nossos pensamentos, Deus sabe tudo de nós. Mas é através da oração que nos aproxima dEle, né? Então, por isso que a gente tem que orar, sabe? Então, é através da oração que a gente alcança o que Deus tem para nós, é através da oração que a gente quebra muito mal, é através da oração que a gente se aproxima do Pai, é através da oração. Nós temos que ter uma vida de oração constante com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, o terceiro, né? O terceiro seria o orgulho. Em Provérbios 16, 18 nos fala assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Né? Então, aqui ele fala, é bem claro esse versículo, né? Porque ele fala que a soberba procede à ruína, o orgulho procede à ruína. Então, tudo aquilo que é orgulho, aquilo que é soberba, aquilo todo eu, sabe? Eu posso, eu faço, é por mim, sabe? Eu não tenho aquele temor a Deus, não, é Deus que me ajuda, é Deus que me abençoa, sabe? Eu preciso de Deus, eu sou necessitado de Deus, né? Então, quando você tem esse orgulho, que é todo o seu eu, sabe, o seu ego, isso te afasta da presença do Senhor também. Por causa disso, né? Deus, ele quer que o nosso coração esteja temente sempre a ele, que o nosso coração seja quebrantado da presença de Deus e que a gente reconheça que tudo vem dele, né? Porque tudo vem dele, tudo que a gente tem na nossa vida, tudo é de Deus, é tudo Deus quem coloca em nossas mãos, é tudo Deus que nos mantém vivo, né? Então, assim, a gente precisa reconhecer que se a gente está hoje vivo aqui, é pela graça e misericórdia do Senhor. Se eu tenho um emprego, é pela graça e misericórdia de Deus. Se eu tenho uma casa, é pela graça e misericórdia de Deus. Se eu tenho uma família abençoada, é pela graça e misericórdia de Deus. Então, assim, eu preciso reconhecer que o Senhor é na minha vida. E esse orgulho, ele afasta da presença do Senhor. Então, assim, não tira esse seu ego, sabe? De dizer, eu faço, eu compro, eu consigo, eu vou lá e faço, sabe? Tira isso, quebra isso, fala diferente. Deus é comigo, Deus me abençoa, Deus que me deu, sabe? Então, assim, reconheça Deus na tua vida, reconheça o Senhor na tua vida e quebra o orgulho para que você possa ter mais comunhão com o Senhor, para que você possa se aproximar mais de Deus e para que as suas orações sejam alcançadas. Porque foi que nem eu falei lá no comecinho, né? Quando a gente busca o Senhor, nós temos que ter uma vida diferente, nós temos que ter uma vida transformada, a gente tem que caminhar
conforme os mandamentos, os ensinamentos do Senhor, porque senão a gente não vai ter uma vida, como é que assim, alcançar aquilo que Deus tem para nós, sabe? Por causa dessas coisinhas que a gente tem, sabe? Que nos afasta da presença de Deus e impede de receber o que Deus tem para nós, né? Porque às vezes tu ora, ai, mas eu oro tanto a Deus, eu vou na igreja, eu jejuo, tá? Mas você tá fazendo a coisa certa? Você tá fazendo aquilo que não te deixa afastar da presença do Senhor? Será que uma dessas atitudes aqui que eu falei não tem um pouquinho aí que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, que você precisa aceitar, sabe? Que você tá errado, sabe? Então, assim, servir a Deus não é simplesmente a gente só dizer eu aceito Jesus, eu vou lá, eu oro por alguém. Não, a gente tem que estar com o nosso coração completo para Ele, sabe? Quando eu tô preparando aqui a palavra para passar para vocês essas atitudes, Deus já tá falando comigo, Deus já tá me mostrando aonde que eu preciso mudar, sabe? E ali é um trabalhar de Deus na minha vida e eu creio que na vida de vocês também. Então vamos para o quarto, né? O quarto é negligências da palavra. Tiago 1:22 nos fala: tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Né? Então aqui, quando fala em negligência da palavra, a gente precisa ter cuidado naquilo que a gente ouve, a gente precisa ter cuidado para que a gente possa ser ouvinte e praticante, né? Porque é que nem aqui, eu tô falando para vocês da palavra, mas o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar a Bíblia de vocês, ir lá e olhar o versículo para ver se o que eu tô falando para vocês condiz com o que tá escrito ali, né? Porque a gente vê muitas coisas que às vezes saem meio que fora do que a palavra diz, né? Então, assim, a gente tem que ter o discernimento do Espírito Santo, né? Tem que orar, pedir para Deus: Senhor, me revela do teu Espírito Santo, me dá sabedoria da tua palavra, né? Então, assim, vocês têm que ser muito cuidadosos com isso. E negligência, né? A gente tem que sempre ler a palavra, né? Porque a palavra nos aproxima de Deus também, né? A falta de leitura, sabe, a falta de conhecimento acaba nos afastando da presença do Senhor, né? Porque se vocês for ver esses cinco atitudes que eu trouxe aqui hoje, são coisas que estão na palavra, né? Então, assim, se a gente lê mais a palavra, a gente vai entender mais como funcionam as coisas de Deus, a gente vai conseguir ser uma pessoa mais equilibrada, a gente vai conseguir se pôr mais na presença do Senhor, a gente vai conseguir sentir mais a presença, sabe? Tudo aquilo que nos afastava do Senhor vai nos aproximar. Então, assim, é o estudo bíblico, né? É a direção do Espírito ali e ter esse cuidado, sabe? Que nem, né, que eu tenho aqui, né? Deixar de ler e estudar a Bíblia enfraquece a nossa base espiritual e nos deixa perdido diante dos problemas. Então, assim, a falta de leitura da Bíblia, ela nos deixa, sabe, sem discernimento de espírito. Quando você tem a leitura da Bíblia, além dela te aproximar do Senhor, ela vai te ajudar em todas as áreas da tua vida, porque ali na palavra do Senhor, a gente tem resposta para tudo que a gente precisa, sabe? Então, assim, o que falta mesmo, que eu vejo, assim, para as pessoas é falta de leitura bíblica. Muitas vezes a gente espera por um profeta, por uma pregação. Bênção, a gente tem que se fortalecer disso, até porque às vezes tem pessoas que ela lê a palavra, mas ela não entende o que ela tá lendo. Mas aí tem que orar, tem que jejuar, pedir para discernimento de espírito, sabe? O Espírito Santo, ela se revela, porque todo dia a palavra do Senhor, ela se revela. Então eu posso pegar o mesmo versículo e hoje eu ler uma coisa e Deus me mostrar uma, e quando é amanhã Deus me dá outra direção daquela palavra, mas o mesmo versículo, né? Então a gente precisa ter esse entendimento também, que a gente precisa ter o discernimento do Espírito para poder entender. E Deus dá para todos nós, todos que buscam o Senhor, todos que querem isso, o Senhor sempre vai dar. Amém? E vamos para o quinto, então. A correria do dia a dia. 1 João 2,15 nos fala: não amais o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Né? Então, né, aqui esse versículo é um versículo muito claro também, que ele fala, né, não amais o mundo, né, então a gente não tem que amar só as coisas do mundo, a gente tem que amar Deus. Por quê? Porque isso acaba nos afastando do Senhor, bota um bloqueio, né, entre nós e Deus,
porque a gente não está priorizando a Deus, a gente está priorizando as coisas do mundo, e não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente priorize a Ele, né, que a gente põe Ele em primeiro lugar, às vezes na correria do dia a dia, né, que foi que nem eu disse aqui, que era o quinto, porque a gente vive atarefado, a gente tem trabalho, a gente tem casa, tem filho, tantas coisas, estudos, tantas coisas para fazer, e muitas das vezes isso nos afasta da presença de Deus, porque a gente não tira tempo para Deus, e a gente precisa tirar tempo para Deus, sabe? Nem que seja uns, assim, ó, nem que se 10, 15, 20 minutos que você consiga tirar com Deus, fazer uma oração, pegar uma palavra, ver uma oração, sabe? É isso que a gente precisa, esses tempinho mínimo para a presença do Senhor, né? Às vezes a gente chega tão cansado em casa, a primeira coisa é se jogar no sofá, assistir uma TV, pegar o telefone. Não, sabe? Tira nem que seja 5, 10, 15 minutinhos, um momento só você e Deus. É tão bom, sabe, quando a gente faz isso, porque isso nos aproxima do Senhor, né? Dizer, cheguei em casa, Senhor, obrigada, Deus, pelo dia abençoado de hoje. Obrigada, Senhor, foi um dia cansativo, mas com a graça do Senhor eu tô aqui, sabe? Então, assim, é isso, sabe? Se pôr na presença do Senhor, ler um versículozinho pequeno da Bíblia, um salmo. Tem gente que gosta tanto de salmos é tão bom, sabe? Lê nem que seja um salmo, assim, mas busca o Senhor, não deixa de buscar, não deixa que a correria do dia a dia te afaste da presença dele, não deixa que isso te bloqueie da presença dele. Então, assim, que essas 5 atitudes tenha falado no teu coração, que se há algo ali que tá te afastando da presença de Deus, reveja elas, sabe? Deus está sempre pronto para nos abençoar, está sempre pronto para nos perdoar, está sempre pronto para nos abraçar, mas a atitude tem que ser nossa. A gente tem que tomar atitude de buscar o Senhor cada vez mais, a gente tem que buscar atitude na nossa mudança, na nossa transformação, para que Deus possa fazer na nossa vida, né? Porque começa por nós. Se nós não mudarmos as nossas atitudes, não tem como Deus nos fazer mais na nossa vida, né? Então, assim, que você consiga mudar essa atitude, que você consiga se aproximar mais da presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero estar orando pela tua vida. Coloca teu coração diante do Senhor, e se você sentir de pôr para Deus alguma dessas atitudes, coloca, fica à vontade, eu creio que Deus está ouvindo a tua oração. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido amado, nos colocamos, Senhor, diante da tua presença. Quero te agradecer, Senhor, por esse momento que tivemos aqui, Senhor, de ensinamento, Pai. Oh, Deus amado, que o Senhor nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados, as nossas falhas, nossos erros, as nossas transgressões, pelos nossos orgulhos, de tudo aquilo, Senhor Jesus, que nos afasta da tua presença, Pai. Que o Senhor nos dê cada vez mais clareza de espírito, que o Senhor abra o nosso entendimento de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E que nós vemos sim, Senhor, te dar prioridade, tirar um tempo para o Senhor, Pai. Peço, Senhor Jesus, que essa pessoa que está nesse momento orando comigo, Senhor, que ela seja alcançada pelo teu amor e pela tua graça, que todas as lutas que ela enfrenta, Senhor, todas venham ser vencidas, e que toda oração que ela tenha feito a ti, Senhor Jesus, que ela venha ter respostas, que nós consigamos, Senhor Jesus, quebrar os nossos eus, nossos egos, Pai, para receber mais a tua presença, que a tua vontade, Senhor Jesus, seja feita na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Cadeias sejam quebradas, laços sejam quebradas, pelo poder do nome de Jesus. Te damos graça, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigada. Nos abençoa, nos guarda, nos protege, Senhor Jesus, de toda a maldade desse mundo, de toda a cilada de Satanás, de todo o laço de inveja. Eu repreendo agora em nome de Jesus tudo que traz canseira, peso para essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, coloca a tua mão poderosa, em nome de Jesus, que haja restauração, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, e que elas possam testemunhar e dizer quão grande e maravilhoso o Senhor é. Obrigada, Senhor, por cada um que está aqui comigo, Senhor, ouvindo da tua palavra, ouvindo teus ensinamentos, Pai, que o Senhor traga renovo, paz, equilíbrio e força e coragem, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Toda a honra, Senhor Jesus, toda a graça, toda a glória seja dada para ti. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te dê te enche de bênção e proteção, em nome de Jesus. Glória a Deus.